Fala galera, aqui é o professor Tiago e hoje falaremos sobre vetores. Como vimos, um vetor é representado por uma seta cujo tamanho é proporcional à intensidade da grandeza que ele representa. Se for uma força, o comprimento de um vetor de 20 newtons terá o dobro do tamanho de um vetor de 10 newtons. Agora, vamos analisar as características gerais que definem um vetor, que são a intensidade, a direção e o sentido. A intensidade, que também é chamada de módulo do vetor, relaciona-se à magnitude da medida. Para o caso de uma força, a intensidade diz respeito a quão grande é essa força. Por conta disso, a intensidade está relacionada ao tamanho da seta. Já a direção está relacionada com a inclinação da seta. Ela pode estar na diagonal, na horizontal, na vertical, fazendo 30 graus com a horizontal ou qualquer outro ângulo. Para cada direção, são possíveis dois sentidos. Isso ocorre porque o segmento de reta tem duas extremidades e a seta pode ser colocada em uma ou na outra. A seta indica o sentido e a extremidade sem a seta é chamada de origem do vetor. Não podemos girar ou alongar um vetor, porque isso modifica as suas características. Podemos movimentá-lo desde que suas características permaneçam intactas. Vamos comparar esses dois vetores de acordo com as características ditas anteriormente. Antes de qualquer coisa, temos que identificá-los. Vamos chamar este de A e este aqui de B. Como os dois são vetores, colocamos uma setinha em cima para indicar. A setinha em cima de uma letra é a forma padrão de identificar um vetor. Bom, o vetor A tem uma intensidade maior que B, pois o seu comprimento é maior. Os dois vetores estão na mesma direção, pois conseguimos colocar os dois em uma mesma linha. Entretanto, os dois têm sentidos opostos. Um aponta para cima e o outro para baixo. Quando vamos nos referir somente à intensidade de um vetor, podemos fazer isso de duas maneiras. Colocando a sua identificação entre duas barras, que são o símbolo de módulo, ou simplesmente tirando a setinha de cima. Veja, o vetor C está representado abaixo. Ele possui direção, sentido e intensidade. Se estiver representando uma força de 50 newtons, por exemplo, podemos escrever módulo de C igual a 50 newtons, ou simplesmente C, sem a setinha, igual a 50 newtons. No próximo vídeo, falaremos sobre soma de vetores. Até lá!